Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro. Estamos aqui estudando a lição que fala sobre a cosmovisão bíblica, não é? Essa semana. E o título da lição de hoje é Pronto para o seu aparecimento. Essa lição vai falar sobre estarmos prontos para a volta de Jesus, aquilo que nós temos esperado tão ansiosamente, não é? O acontecimento mais importante de todos. Bom, antes de nós começarmos a nossa lição, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e nesse momento gostaríamos de entregar tudo aquilo que está no nosso coração, os nossos anseios, as nossas petições, os nossos pedidos. E também gostaríamos de te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sustentado a cada um de nós. E mesmo que muitas vezes nós estejamos passando por momentos difíceis, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Senhor, nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que ele venha nos instruir através da tua palavra, através da lição da escola sabatina, e que o Senhor fale aos nossos corações, que nós aceitemos o teu convite hoje. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição traz o seguinte para nós. Vivemos neste mundo frenético com muitas necessidades artificiais e distrações. Se não tomarmos cuidado, elas poderão tomar todo o nosso tempo e perverter nossas prioridades. Isso não é apenas mais um subproduto do mundo cibernético globalizado. Cristãos de todas as idades, em maior ou menor grau, precisam estar atentos às tentativas de Satanás de distraí-los do que realmente importa nesta vida. Se não formos cuidadosos, quem não corre o risco de desviar o olhar do Senhor e de se demorar em coisas mundanas e carnais que não podem nos satisfazer e que, no fim, podem levar à ruína espiritual? Vejam só que reflexão importante, queridos irmãos e queridas irmãs. O que tem ocupado os nossos pensamentos? O que tem ocupado as nossas prioridades, o primeiro lugar nas nossas vidas? Será que tem sido o nosso trabalho, os nossos desejos, a nossa satisfação própria, aquilo que muitas vezes nos afasta de Deus? O que será que tem ocupado o primeiro lugar da nossa vida? Será que tem sido Cristo o primeiro no nosso coração? Será que nós temos dedicado tempo a Ele, a sua obra, à pregação do Evangelho, a comunhão com Cristo também? Isso é fundamental, queridos irmãos e queridas irmãs. O que tem tirado a nossa atenção daquilo que é mais importante? E agora, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição traz algumas recomendações de leitura para nós da Palavra de Deus e faz uma pergunta. Que diferença há entre preparar-se para a segunda vinda de Jesus e estar pronto para esse evento glorioso? Será que existe, querido irmão, querida irmã, uma diferença entre preparar-se e estar pronto? Bom, vamos ler aqui. O primeiro texto que a lição pede para nós lermos é 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. Na verdade, eu vou ler a partir do verso 13, para que fique um pouco melhor aqui o contexto. A partir do verso 13 diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, o que Pedro diz que deve ser o nosso empenho quando nós esperamos novos céus e nova terra. Devemos nos empenhar para sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Será que você tem buscado isso na sua vida, querido irmão, querida irmã? Só conseguimos isso através da comunhão com Cristo, através de obedecermos a sua palavra e de pedirmos o Espírito Santo para que ele habite em nós, para que ele nos purifique de toda a maldade.
E agora vamos ler 1 João, capítulo 3, do verso 1 até o 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E, assim mesmo, se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, aquela pessoa que tem a esperança da volta de Jesus, ela deve se purificar, deve renovar a sua mente, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, e que possamos pedir ao Espírito Santo que transforme a nossa mente e o nosso coração, não é? Bom, e a lição continua trazendo o seguinte para nós. Muitas vezes, a noção de preparação contínua para o retorno de Cristo se torna uma desculpa para a procrastinação. Você conhece essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã? Isso significa ficar adiando, não é? Deixando para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. E aí a lição continua dizendo: essa ideia pode facilmente levar alguém à negligência com base na suposição do servo mau, que está relatada ali em Mateus capítulo 24, verso 48, e diz assim: meu Senhor demora para vir. Vejam só, que nós não sejamos levados por esse pensamento, o pensamento desse servo mau, né? Que Jesus está demorando para voltar, e aí então nós vamos fazer não importa o que aqui, não é? Bom, e agora a lição pede para que nós leiamos o Salmo 95, versos 7 e 8, e também Hebreus capítulo 3, versos 7, 8, 15, e também o capítulo 4, verso 7. O que esses versos nos dizem sobre estarmos prontos agora mesmo? Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, esse texto aí, né? Na verdade, o Salmo 95, ele é citado depois lá em Hebreus. Então vamos ler primeiro aqui. Salmo 95, verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e as ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. E aí que dia foi esse? É só ler aqui o verso 9. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Esse texto fala sobre a rebelião do povo no deserto. Em vários momentos isso aconteceu, né? Mas aqui, num momento específico, onde o povo estava sem água, e aí Deus ele providenciou o livramento mais uma vez para o povo, mas o povo, antes desse livramento que Deus estava para providenciar, estava reclamando, estava duvidando do cuidado de Deus, duvidando de que Deus estava de alguma forma sustentando eles até ali, não é? Que não iria deixar faltar. O povo não estava confiando em Deus, queridos irmãos e queridas irmãs. Então, que nós não façamos isso, que nós não duvidemos de Deus, que nós não duvidemos das promessas de Deus e que nós então não endureçamos o nosso coração contra Deus, não é? E tem essa expressão: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Deus fala ao nosso coração hoje, querido irmão, querida irmã, para que nós entreguemos a nossa vida a Ele, para que nós o aceitemos como Senhor e Salvador, para que nós estejamos prontos, não para que nós fiquemos adiando essa entrega ou a preparação para a sua vinda, para que nós não fiquemos adiando o abandono dos pecados, para que nós não fiquemos adiando um processo de reforma, não é? E o arrependimento sobre algo que nós sabemos que é contrário à vontade de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, que nós hoje atentemos a isso. Então, esse texto ele vai ser mencionado novamente lá em Hebreus, né? O autor de Hebreus vai fazer referência a esse texto. Hebreus,
capítulo 3, a partir do verso 7, né? Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, traz o seguinte para nós. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Vejam só. E agora o verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E agora, capítulo 4, verso 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vocês conseguem ver o apelo repetido da palavra de Deus para que nós não endureçamos o coração hoje? Hoje é o dia de nós nos entregarmos. Hoje é o dia da salvação, queridos irmãos e queridas irmãs. E aí a lição traz o seguinte para nós. Da perspectiva bíblica, o tempo da salvação é sempre hoje e nunca amanhã. E mais, a não ser que ocorra uma grande experiência de conversão, continuaremos a ser o que somos agora. O tempo em si não converte os não convertidos. A menos que alguém esteja continuamente crescendo na graça e avançando na fé, a tendência com o passar do tempo é cair, tornar-se endurecido, cético, cínico e até incrédulo. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, se nós não buscarmos a Deus hoje, se nós não pedirmos hoje a conversão do nosso coração, se deixarmos isso para amanhã, a tendência é só ladeira abaixo, indo direto para a incredulidade e o ceticismo. E a lição continua dizendo, a partir dessa perspectiva, podemos dizer que cada dia de nossa vida é nossa vida em miniatura. Então, pela graça de Deus, devemos planejar o futuro e, ao mesmo tempo, viver cada dia prontos para o retorno de Jesus, especialmente porque, dadas as incertezas da vida, hoje pode ser seu último dia. Hoje pode ser o nosso último dia, não é, queridos irmãos e queridas irmãs? E o que eu entendi aqui, né, quando a nossa vida, na verdade, o nosso dia representa a nossa vida em miniatura, porque hoje nós precisamos tomar as decisões. O amanhã nós não temos. O passado já ficou. O que nós temos é somente o presente, não é? E é nesse presente que nós devemos tomar as decisões, que nós devemos entregar a nossa vida a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, confiar a nossa salvação ao Senhor Jesus Cristo. É hoje que nós precisamos fazer essa entrega. E aí a lição vai finalizar com uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? E aí, querido irmão, querida irmã? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você se entregou a Cristo? Aceitou Ele como seu Senhor e como seu Salvador? Pediu perdão pelos seus pecados? Pediu perdão a Deus? Pediu perdão ao teu próximo? Conseguiu resolver os problemas e as pendências que você tem com o teu próximo? Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia que nós temos para fazer isso. Às vezes, é verdade, nós precisamos nos planejar para algumas coisas, mas não devemos ficar adiando. Não sabemos o dia de amanhã. Então, que nós possamos hoje aceitar, abrir a porta do nosso coração a Deus e fazer aquilo que precisa ser feito. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.